Muito bom dia, renovamos os votos de uma boa disposição. Estamos aqui para a cobertura integral destas eleições gerais de 2022. É a dinâmica informativa da Televisão Pública de Angola na cobertura deste evento importante para o país. Portanto, renovamos os votos de muito bom dia aos nossos compatriotas também que estão no exterior do país. Depois do pleito eleitoral, o pleito deu agora, portanto, lugar ao escrutínio. Os resultados, os primeiros, começaram já a ser divulgados ontem. A qualquer momento aguarda-se pela atualização da divulgação destes resultados. Vamos, momento de análise com Paulino Mendes, que tem já os comentaristas aí consigo. Bom dia, Paulino. Vamos portanto, a análise destes números que foram avançados em instantes. Bom dia, Chiesa Silvestre. De facto, vamos analisar os números já apresentados, contrariamente aos que começámos nesta madrugada a apresentá-los, não é? Até então eram 33,16% dos votos escrutinados. A realidade agora é aumentada e olhamos para os 86,41% dos votos. O meu painel, recordo, é composto pelo Carlos Alberto, Dr. José Paquice Mendonça e também Matias Pires. Este é o painel que vai ajudar-nos a compreender a atual realidade do momento que estamos a viver. Eu começo com Carlos. Carlos, ontem, ou seja, nesta madrugada, nós estávamos a olhar para uma projeção que, e de acordo com a tua previsão, não iria alterar muito. Sim, não iria alterar muito. Se olharmos para o círculo nacional. No global, a tendência, não é? Mas o que ressalta aqui nestes resultados é a vitória da UNITA em Luanda e no Zaire. E isso vem ao encontro das atas sínteses que têm estado a circular nas redes sociais, muito em Luanda, que davam vitória à UNITA. Ou seja, a CNE, na verdade, hoje veio provar para aqueles que tinham alguma dúvida que tem idoneidade e está aqui, digamos assim, a publicar aquilo que vai ao encontro das expectativas dos cidadãos. Penso que, neste aspecto, a CNE está bem, porque era muito importante que a CNE apressasse um pouco o processo de contagem, justamente por causa das especulações que estavam a haver. Penso que a UNITA terá convocado uma conferência de imprensa, inclusive hoje, para publicar também os seus resultados, porque ontem havia resultados provisórios que não lhe eram muito favoráveis, e penso que aqui é a questão do apressado que come cru, porque a UNITA não devia fazer isso. O único órgão competente para publicar os resultados é a CNE. Devia aguardar outros resultados para depois se pronunciar, caso visse que há alguma irregularidade. Mas não, dentro da emoção, já estavam a criticar a CNE. E agora a CNE vem apresentar estes resultados que, por um lado, para mim não constituem muita surpresa, porque nós sabemos que em Luanda há muita juventude que não muito que gosta de Adalberto ou da UNITA, mas que já não quer o MPLA. Porque o MPLA está claramente em decadência, o MPLA está com uma imagem desgastada, não muito por João Lourenço, mas pelos anos que o MPLA está no poder, pelos vários erros que já cometeu. E penso que o MPLA hoje está a pagar um pouco essa fatura. João Lourenço, que entra agora e vai tentar, e pelos vistos, vai fazer o segundo mandato, porque esses resultados já não vão alterar muito, tendo em conta as percentagens, tanto a nível provincial como a nível nacional. Penso que o MPLA aqui já poderá cantar vitória, pelo menos a nível global, mas fica aqui um repto, afinal, em Luanda as coisas não estão bem, no Zaire as coisas não estão bem, em Malange, o MPLA sempre ganhou 5-0, as coisas não estão bem. Onde vi mais? Em Cabinda até Carlos, o seu raciocínio relativamente ao Círculo Nacional, porque já lá vamos por província. Agora eu gostava de olhar para os números globais. Doutor Matias, nós estávamos a prever uma alteração substancial, mas nem por isso lá fomos, até porque já estamos a 86% e há províncias que já estão a 99% dos votos escrutinados. Estes 52,8% do MPLA face ao Peijão, que deixe cada vez mais em decadência com 0,42%, qual é o quadro que se pode apresentar nesta altura? Bom dia, Paulino Mendes. Bom dia, colegas. Bom dia, telespectadores. A primeira nota a reter é que
o resultado não vai fugir muito deste. Portanto, porque nós começamos a ter aqui, na verdade, a grande diferença em relação ao resultado anterior tem a ver com Luanda, porque nós tínhamos uma UNITA a perder numa margem de 28% em relação ao primeiro resultado, e agora, tanto sai de 28% e posiciona-se numa diferença de 10%. Mas, ao contrário do que diz o Carlos Alberto, que o MPLA estaria em decadência, na verdade não é isso que ocorre. Nós temos que olhar para o contexto deste mandato, porque as pessoas que votaram em Luanda contra o MPLA não são militantes da UNITA. São jovens, eventualmente sem vinculação formal a um partido, mas que é um voto de protesto por questões sociais. E quando eu chamo a atenção a isso, estou a olhar para o contexto em que o presidente João Lourenço assumiu a liderança do país, encontrando o país numa profunda crise econômica que vinha de 2014, e foram feitas reformas estruturais que conseguiram tirar o país da recessão econômica, mas temos também a pandemia que paralisou o país. E, portanto, este contexto fez com que Luanda, sobretudo, reagisse assim, porque quem está, por exemplo, num município como Dirico ou mesmo Damba, não olha a crise econômica como nós nos espaços urbanos olhamos. Aí não se fala de inflação, não se fala de desemprego, porque o povo continua a ir ao campo, onde busca o seu alimento do dia a dia. Portanto, temos que olhar isso dentro desse contexto do país, e não só em Angola. Isso é um fenômeno que vamos encontrar em várias partes também do mundo. Aliás, nós estamos a ver mesmo nas eleições que ocorreram na Europa essa tendência, tanto no fundo tem a ver com contexto desafiante. Mas em relação ao Pendjango, Mas, doutor Matias, permita-me só um momento. Eu digo aqui em decadência porque, analisando os últimos pleitos, o MPLA continua a cair. O MPLA teve nos últimos pleitos, vamos só ver, no último teve 62%. Agora estamos com 50 e tal por cento. 52%. Está em decadência. Sim, mas isso tem uma explicação, Carlos Alberto. Isso tem uma explicação técnica. Os números revelam que o MPLA está em decadência. Tem uma explicação técnica. E se reparar, essa projeção está muito próxima daquela sondagem que a TPA teve que tinha a volta de 53%, que é uma margem de erro aceitável. Eu não estou a contestar a vitória do MPLA. Claro, a decadência, claro que não é isso, mas estamos a interpretar o fenômeno em si, não é? Portanto, o que acontece? O contexto do país, o que fez com que fôssemos às eleições, tanto fez com que nos espaços urbanos tivéssemos essa tendência. Em relação ao Pendjango, o que vai acontecer é que vai ser extinto se não atingir 0,5% nos termos da lei. Ainda há esperança? Aos 86,41% dos votos escrutinados? Em relação ao Pendjango, não acredito que haja muita esperança. Que há províncias que já em relação à Casa CE, 2-3%. também não vai mudar muito, porque a tendência de Luanda, que lá também tem muitos votos, anula, porque ao contrário de certas províncias que com 15 mil eleitores você consegue um deputado, em Luanda você tem que ter aí a volta de 400, 500 mil eleitores. Para eleger um deputado. Para eleger um deputado. Isso tem muito peso também no círculo nacional. Portanto, Luanda acaba por ser, num lado, fator de peso, mas também no outro, uma espécie de um forno de votos para os minoritários. Mas é importante também aqui dizer que há partidos que só concorrem para receber aquela verba que o Estado disponibiliza em tempo de campanha. Nem todos os partidos concorrem para disputar poder. Por isso é que vemos alguns se reinventam, são extintos, criam novos. Eu já disse isso aqui na TPA. Há também um pouco essa não sei se vou dizer esperteza, de criar partidos para ir ao Tesouro Público. Relativamente a isto, Eugênio Clemente, esta questão que está a ser levantada pelo Dr. Matias, e se olharmos para o passado, podemos recorrer à nova democracia de Quintino Moreira, que depois de extinta, Quintino regressa com a APN. Bom, primeiro... E concorre pela quarta vez.
Primeiro, bom dia aos colegas e bom dia também aos telespectadores. Está certo que o painel começou a analisar praticamente nesta madrugada, quando foram anunciados os primeiros resultados, mas permita-me que faça pelo menos um voto de expressão de satisfação pelo elevado nível de participação cívica dos angolanos de maneira geral, porque as nossas eleições, contrariamente ao que o mundo registra, mesmo aquele mundo que tenha passos mais adiantados do que o nosso, do ponto de vista de maturidade política, mas não se fala da abstenção. Logo, temos que saudar este povo, que ele de por si tem vontade de ser um ator participativo na vida política do seu país, não deixando o seu direito de voto por um protesto de abstenção, ficando em casa e deixar a merecer a história daquilo que são as suas aspirações. Isso para mim deve ser um marco. Depois, o outro marco que eu também devo considerar... As abstenções ainda não foram... Está bem, ainda não foram, mas ainda assim mesmo falando mesmo assim não tocando ainda como um dado absoluto, mas pelo menos a satisfação com que vi muita gente motivada para o voto me faz crer, pelo menos do ponto de vista de que há uma visão e há um respeito, há uma maturidade das pessoas de perceberem o valor da sua participação, que pelo menos me convence. Eu não concordo contigo. Está bem, mas é assim, aqui... Eu não concordo contigo também. Sabes porquê? Sim. Porque sabes que eu sou diretor do portal A Denúncia e nós recebemos várias denúncias de cidadãos que não conseguiram votar. Alguns porque chegaram atrasados às suas assembleias, sim, alguns porque... Eu vou chegar por aí. vários E depois há Carlos, outro cenário, sim, Clemente. Sim. Há um outro cenário. Criou-se um clima de medo. Não, Carlos, por favor, deixa-me só terminar. Se tu me deixares terminar... criou um clima de medo que fez com que as pessoas não foram votar. Deixa-me só terminar. Sim. Por outro lado também, é necessário que também o próprio cidadão angolano comece a chamar a si o sentido da responsabilidade. Há um período que foi determinado por lei que estabelece a abertura e o encerramento das urnas. Não posso crer que um cidadão queira chegar atrasado, Carlos. Então, sim, aqui é preciso perceber que nós estamos num processo em que existem deveres e existem responsabilidades que são partilhadas por todos. Nós não podemos estar a construir um processo em que estamos toda hora a construir uma narrativa do aprendizado, porque é o seguinte, nós felizmente, estamos nas quartas eleições de uma festa. Quinta. Vamos esquecer, quinta no todo, 92 é um elemento a esquecer. Nós estamos nas quartas eleições. Eu, Eugênio... Com festa nas quartas. Eu, Eugênio, já tenho condições suficientes para imprimir a minha narrativa de ser pedagógica, de ensinar um jovem que vai às eleições pela primeira vez. Até aí está tudo bem. Agora vamos entrar no cenário. Carlos, vai ter a palavra, a seu tempo. Sabe qual foi o problema? O problema é que há um partido na oposição que teve uma narrativa de que se ele não ganha é fraude. Eu chegarei aí. E mais, fomos ameaçados, todos aqueles que fizeram opinião contra Adalberto Costa Júnior e contra a UNITA foram ameaçados. Eu chegarei Logo, as populações também ficaram com medo. Está bem, mas eu chegarei Porque as pessoas ficaram céticas se no dia das eleições podia haver tumultos ou não. Está bem, mas eu chegarei Vamos ver depois nos números das abstenções se eu estou certo ou não. Está bem, já lá vamos, Carlos. Está bem, mas eu chegarei até aí. Quanto à construção... Os números que estão agora apresentados. Sim, mas é aí. Quanto à construção da narrativa da vitória, eu digo sempre, nós somos fazedores de opinião. Quem é convidado para um órgão de comunicação tem que saber que aquilo que emite como valor de opinião constitui um elemento de educação para quem ouve, ou de aprendizado, ou para equilíbrio de conhecimento. E eu chamei a atenção, sobretudo, como fazendo uma comparação muito rápida com Portugal. E, na altura das eleições em Portugal, havia uma crença de que, pelo caminhar das coisas, que o PSD chegaria ao poder. E, no decurso do período eleitoral, quando chegou-se ao momento, vem o PS com uma extrema maioria absoluta. E eu chamei a atenção nas pessoas que compartilhavam comigo. Digo, olha, não se espantem se um cenário semelhante se coloca aqui. E vou tocar no que disse o Carlos. Quanto a Luanda e os resultados que nós vemos sobre o MPLA, não é que o MPLA estivesse em decadência, não é isso. E o doutor diz bem,
O grande problema é que está na hora do próprio MPLA, do ponto de vista de políticas públicas, nós começarmos a perceber qual é a narrativa que nós temos que usar, do ponto de vista de concessão e de ação, sobretudo, para voltar a colocar o angolano a perceber que as oportunidades de vida não estão concentradas em Luanda. Hoje a força de trabalho que está em Luanda é maioritariamente jovens divididos por dois ângulos de estratos sociais. Uma força produtiva do campo que se deslocou à cidade. Tornaram-se maioritariamente motoqueiros em Luanda. Virados para o comércio num país que tem de estimular a produção, a produtividade, o emprego, o autoemprego. Os campos ficaram abandonados. Nós temos que olhar o que é que deve ser feito para que, em vez de estimular a construção de centralidades para permitir o êxito e a apetência das pessoas de verem a cidade como foco, de também promover centralidades de acordo com a realidade da pressão social do campo. Muito bem, Eugênio, vamos também dar a palavra ao Dr. Paquito. Dr. Paquito, o MPLA apresenta-se aqui com uma grande responsabilidade. É claramente vencedora, não é? 86% é claramente vencedora. Acredito que os números não irão sofrer tanta alteração. O MPLA tem maior responsabilidade, não é, no que diz respeito ao resolver os problemas do povo e atingir as expectativas desta maioria votante. Quanto aos outros partidos, também têm responsabilidades. Uns serão extintos. Mendes, olhando por aquilo que nós acompanhamos agora em relação a esses resultados, bom, na primeira minha abordagem, de fato, quando nós avaliamos aqueles 33,16% que terão sido anunciados pela madrugada de hoje, eu dizia que, de fato, nós temos que aguardar, porque, afinal de contas, aquilo representava apenas 1/3 do total de votos propriamente escrutinado. Neste preciso momento, de fato, penso que estamos quase na reta final, se tivermos em conta dos mais de 80% de votos já escrutinados. 86,41%. Exato. Então, olhando para esse resultado, eu penso que pouco se espera alterações significativas, porque já está-se quase no término. E nisto significa dizer que o MPLA ganha essas eleições, mas ganha essas eleições à tangente, tem que se ter isso em conta. Significa dizer é um cartão amarelo, de fato, com muita intensidade, e sobretudo Luanda, que é a grande praça política do nosso país. Os argumentos da análise que nós fizemos, o porquê que de fato isso aconteceu em Luanda, eu penso que é algo que já o Carlos fez referência, o professor Matias Pires também fez referência. Não se tratou de fato da massa militante deste ou daquele partido, ou seja, propriamente da UNITA. É o problema próprio que temos vindo a acompanhar, portanto, há um êxodo rural significativo e uma boa parte da concentração de gente está sendo aqui em Luanda. Luanda tornou-se o centro de decisões políticos e ao mesmo tempo também centro de decisões onde podem mais ou menos se encontrar tudo. É preciso que, de fato, o MPLA, ao ganhar essas eleições, tem que virar para o interior. Nós temos que levar uma política que faça com que, de fato, as cidades podem ficar, portanto, desanuviados e produzir aquilo que se pretende. É preciso criar condições propriamente para que as pessoas, portanto, dediquem-se ao trabalho concreto real, sobretudo o campo mesmo, que, de fato, se direcionar incentivos para esta área, portanto, não significa correr com as pessoas na cidade, mas ocupar as pessoas dentro do território nacional, que não fiquem apenas concentrados naquilo que nós temos vindo a constatar aqui em Luanda. Portanto, significa que temos que reconhecer nessa análise que há um descontentamento, de fato, desse extrato, portanto, social das nossas populações aqui em Luanda. A origem, a razão, exatamente, do MPLA perder as eleições nesse sentido aqui em Luanda, precisamente. Bem, portanto, como eu dizia, significa dizer, o próximo governo tem que ser um governo, de fato, de muito trabalho, de olhar por aquilo que constitui o programa, porque quem ganhar as eleições significa dizer o seu programa encontrou aceitação favorável para aquela percentagem que pode se atribuir para ganhar as eleições, mas é preciso, então, neste caso, olhar leis a leis aquilo que aí está, portanto, é consagrado neste programa para que encontre a concretização efetiva portanto, da implementação desses programas. É por isso que eu ontem dizia o seguinte, no futuro, ou aliás, o governo a formar
portanto, não só a partir do nível central, porque central, intermédio até lá embaixo, tem que se ter uma coisa em consideração. Apesar da questão do quadro técnico que se pretende naquela área, é bom associar o quadro técnico com honestidade deste quadro. Muito bem. Doutor Paquis, olhava aqui para o MPLA. E se tivermos que também olhar para os números do PRS, 1.18, a FENALAC apresenta-se muito bem, com 1.7, o Partido Humanista, já ontem comentámos também, 1.02, a Casa C 0.73, para a surpresa de muitos, a APN 0.48 e o Penjango 0.42. Estes números, o que é que representam? Mendes, a grande surpresa está aí em relação à Casa C. De fato, é verdade, nós quando fizemos a análise dos 33% da madrugada, nós não aceitamos, quer dizer, pronto, tivemos aí a ter algumas dúvidas, o 0,70 que naturalmente apresentou-se na primeira projeção dos resultados daquilo que já foi escrutinado àquela hora. Agora vejamos agora feitos, portanto escrutinados 86%, a Casa CE está numa posição muito de longe, de fato, daquilo que foi os resultados que ele terá alcançado no mandato anterior. Portanto, significa dizer, é preciso agora analisar, a Casa CE tem, de fato, tem que fazer uma análise, um estudo profundo, onde é que está o problema, onde é que surgiu o problema. Nós acompanhamos uma campanha ativa, uma campanha intensa, daquilo que foi exatamente a narrativa, do discurso propriamente do líder da Casa CE. Portanto, agora, aí onde está o problema, a surpresa das eleições é esta, porque se tivermos em conta, o voto é secreto, um pouco, doutor Paquis? O voto é secreto. Sim, nós dizíamos à madrugada, e que eu disse aqui que esses números, para mim, mostram que o nosso público eleitor ainda é um público não consciente. Porque se fôssemos avaliar ideias, a KCE provavelmente estaria depois do MPLA. Porque a KCE, Manuel Fernandes, mostrou ideias mais estruturadas do que a de Alberto Costa Júnior. Quer dizer, o nosso povo segue a pessoa. É só para dizer ao doutor Paquis, que quando se pergunta, tem que ver o que é que levou uma boa parte daquilo. Sim, quando se pergunta o que é que deve ver, o que é que a KCE deve ver, o nosso público aqui ainda é um público... Carlos, nós não podemos dizer que o nosso público eleitor segue pessoas. É preciso perceber que também aqui há a história de criação de cada uma dessas forças políticas. Elas são completamente distintas do ponto de vista desde a sua criação, a transformação e a capilaridade delas ao nível do território nacional. A nossa democracia está em construção. Nós estamos agora nas quintas eleições. Se calhar, se essas forças políticas a que fizemos referência agora, o PRS, a Casa, se continuarem a fazer um trabalho, que não seja um trabalho às portas dos ciclos eleitorais, mas que seja um trabalho, e como diz, acho que não sei se foi o doutor Paquis ou o doutor... Ontem, termina um pleito eleitoral... O trabalho da vitória de um partido deve começar tão logo termina um pleito eleitoral. Portanto, ela não se constrói há um ano das eleições. Porque nós temos uma dinâmica de vida muito grande e você não vai crer que o MPLA fica atrasado ou que a UNITA fica atrasada para que esses partidos se manifestem. A dinâmica dos partidos, com base no orçamento que eles recebem, lhes permite, de alguma forma, começar a se introduzir cada vez mais, a entrar no interior para que o interior os conheça. O grande problema é que eles querem ser conhecidos e depois não se discute programas, querem atacar o partido que está no poder. Então, quando dizes, o partido diz eu construí o CAF, tu tens que dizer, porque se concordas, se não concordas, qual seria a tua alternativa? Então só queres bater por cima, mas só queres esse dar populismo aí. vem. Exatamente por causa esse populismo é que o povo quer ouvir. Não, mas é que... Estás a concordar comigo. O povo, atenção, é preciso separar um bocadinho. Que tipo de povo quer ouvir um populismo? Este povo que votou em Luanda. Eu não acredito. Olha, vou fazer uma coisa. Esses jovens, os jovens que se referiu, os motoqueiros e zungueiras e tantos outros, esse discurso de populismo vende. Mas deixa-me também dizer deixa-me dizer que, bom, eu não tenho os números exatos em termos de percentagem,
Mas Luanda, Luanda? em termos de Luanda, anda aí à volta de 71%, 72%. Aquela diferença de aproximadamente 30% de Luanda Sim. ainda vai obrigar-nos a algumas leituras. É verdade que a UNITA já não vai perder a vitória em Luanda, mas no todo nacional, essa diferença de Luanda ainda poderá mexer um pouco a tendência do global. Doutor Matias. Porque é muito voto. Deixa-me ajudá-lo aqui, queria... doutor Matias. Sim. A UNITA em Luanda, 62,93%, o MPLA 33,06%, o Partido Humanista 0,99%. Paulino, desculpa, estou a referir-me da percentagem do apuramento de Luanda. 77%. Apuramento de Luanda, total MPLA 539.805 votos. Não estou penso que não estou a me fazer perceber. Estou a falar a percentagem global dos votos de Luanda já escrutinados no total. Ok. Luanda no total, vamos lá, 77.012%. 77,12%. Ok, é justamente isso. Portanto, 77,12%. esses pouco mais de 20% de Luanda, tendo em conta o número de eleitores de Luanda, ainda tem peso nos totais. É evidente que, em termos de vitória, já não tem como a vitória, até pelo número que falta e a diferença que a UNITA traz, mas o que eu digo é que, em termos da percentagem do geral, ainda tem peso. Também podemos olhar para outros indicadores. Em relação a Luanda, o perfil do secretário da UNITA em Luanda, que é jovem e penetra bem no contacto do dia a dia com os outros jovens, temos que olhar para o facto de o combate contra a corrupção ter sido, sobretudo por pessoas, potenciais eleitores do MPLA. Algumas dessas pessoas, eventualmente, podem ter votado, entre aspas, abstenção. Sim, mas... Apesar de, eventualmente, ser um número inexpressivo. Doutor Matias, não vamos mas deixa-me só dizer uma coisa. É assim, Luanda... Doutor vai falar, deixa-me só terminar, depois vai... Mas também nós estamos a ler os números. Estamos em trocas de ideias, também Sim. É bom... Portanto, o MPLA tem uma tendência ascendente no BIE que há muito não se via. Tanto o MPLA está a subir no BIE. O MPLA recuperou Cabinda, vimos o resultado das eleições passadas. Tanto temos aqui tendências, a Casa C no Namibe e em Cabinda decaiu muito. São círculos em que elegeu deputados. Mesmo no Zaire, o deputado Makuta Nkondo, que tinha sido eleito por aquele círculo, tanto saiu. De modos que temos aí vários aspectos que podemos ainda analisar no quadro dessas eleições. Se me permitir, vou só dizer o seguinte. Relativamente a Luanda, já que é aí onde nós queremos tocar, Luanda tem vários eixos de insatisfação. E entre esses eixos também há características diferentes do querer dessas pessoas. Eu lhe digo, se nós fizermos nesses 5 anos uma inversão, se olharmos que há esta necessidade de potenciarmos a ação produtiva desse país e fizermos uma inversão direcionada para o campo e valorizarmos o campo, nós vamos começar a ter o sentido inverso. Se nós começarmos a criar um sentido de investimento direcionado em função do potencial, porque eu não posso aceitar que uma província como Malães, com características produtivas, com uma indústria do turismo, sem olhar para o Covid, para uma indústria do turismo que pode ser funcional, que tenha jovens que só queiram trabalhar na administração pública. Não posso acreditar. E nós falamos, tens uma capital que tem um eixo de ligação terrestre, ferroviária e fluvial, que pode ser portas de ingresso de muitos postos de trabalho. Eugênio, razão dos números. A razão dos números, os colegas também já acabaram de dizer. A razão dos números não deixa de ser a questão da contestação, da insatisfação. Isso é normal. Agora, nós temos que olhar que soluções... Aplica-se para todos? Vamos lá ver. Eu repito, Eugênio, já não tenho maturidade suficiente para os meus ouvidos estarem a ver que, em vez de quereres olhar para um programa e debater, apresentar a sua, como diz o Carlos, você quer bater por cima, não te vou ouvir. Não te vou ouvir. E o MPLA não teve, nesse combate eleitoral, um partido que contestasse
com argumentos, exatamente, a sua programação. Vou dar um exemplo. O MPLA apresentou, no decurso do seu governo, no final, uma estratégia para a promoção da produção do grão. Não vi nenhum partido que quer colocar-se nesse eixo, ver o valor dessa commodity no mercado internacional com um reflexo à Ucrânia e dizer, epá, realmente, via o leste, há um partido que já apresentou, mas nós também achamos que a estratégia do grão fomenta o leste e pode fazer ressurgir o Triângulo do Milho naquele território do Lubango, entre Matala, Kipungo e não. Quer dizer, se eu não conseguir sentir isso, se eu não conseguir que alguém consiga perceber que nós estivemos todos solidários com a SEC e todos queriam levar, acho que aquilo era para aparecer na televisão, todos queriam levar donativos. E chegou uma política de dizer, não, vamos fazer o CAFO no Cunene. O CAFO, cento e tal. Mas o CAFO pode ditar 146 quilómetros de extensão feita de canal, pode ditar o surgimento de um polo produtivo. E aquela população que ao longo desses anos foi pedinte vai passar para uma esfera produtiva. Já começou a produzir as primeiras culturas, já começaram agora, a ser o que é que nós colhidas. devemos fazer? Incentivar que não surja um aspecto tribal de que o Cunene é nosso e que vão outros jovens de outras regiões para aquele campo produtivo. Já há muito tomate no canal do Calvo. Pronto. Carlos, eu concordo. a razão dos números. Sim, a razão dos números. Estamos muito presos ao MPLA, à UNITA. Sim, Aqui também podíamos olhar para a questão da FENELA, 1.7, a FENELA recupera muito bem, não é? Sim, a entrada da Nimi, mas assim. eu queria sustentar, porque roubaram uma palavra, eu queria sustentar um pouco porque é que eu acho que se os nossos eleitores fossem conscientes, esses números não seriam desta forma. Eu concordo com o Clemente, concordo com o Dr. Matias, concordo com o Dr. Paquice, que de facto há políticas no MPLA que estão mal, principalmente Luanda. Luanda nós tivemos quê? Tivemos uma governadora Joanalina que saiu por situações complicadas, inclusive eu, Carlos Alberto, a denunciei por situações de corrupção. Entrou uma governadora que praticamente não é tida, não é achada, quer dizer, está claro que em termos de aposta o MPLA falhou, mas o que eu quero aqui chamar a atenção é o seguinte: não é normal que a UNITA, que prometa um salário mínimo de 150 mil kwanzas, não justifica onde vai tirar. E as pessoas lhe dão 40 e tal % de votos. 42,95% de votos. Não é normal que um partido que defenda a corrupção, que diga quem roubou não tem problema, pode vir para aqui para Angola, vamos só dividir, para metade para ti, metade para mim. E as pessoas votam nesta pessoa. Não é normal que um partido que diga que vai dar 15% para a saúde, sem justificar onde vai tirar, e as pessoas dão esta porcentagem. Não é normal. Carlos Alberto, essa é uma tendência. Vai terminar mesmo. Vai terminar. Doutor Matias, deixa-me só terminar. Sim. Não é normal que um partido que defenda a desonestidade, meus senhores, então quer dizer, nós que defendemos valores nobres, a honestidade, o bem plural, o amor ao próximo, um partido que incentiva a violência, que promova incitações de convulsão pública, convulsão popular, e as pessoas votam neste partido. Essas pessoas que votaram neste partido não pensam. Mas o Carlos que eu estou a dizer, é votar por impulso, sabe, é votar por... sabe duas ou três coisas. A primeira coisa que deve saber é que esta é uma tendência das capitais serem contestatárias. Vai olhar, por exemplo, os resultados da Namíbia, da África do Sul e mesmo de Moçambique. Porque, do ponto de vista da sociologia eleitoral, a população das capitais, para além de ser muito crítica, é muito heterogênea. Hoje, por exemplo, se quiser fazer uma análise sobre voto étnico em Luanda, tens muitas dificuldades de fazer um mapa, porque já não se pode dizer, por exemplo, que Luanda é um território ambundo. Sim. Se geograficamente é ambundo, do ponto de vista das pessoas, do ponto de vista demográfico, é muito arriscado assumir isso. Portanto, este é um dos fatores. A outra questão que é preciso ver, é preciso também relativizar a abordagem, porque uma coisa é a percepção do Carlos, que tem os instrumentos de análise que tem, a outra coisa
é o nosso cidadão comum, aqueles Mas que... é isso que estamos a dizer, aqueles que se doutor Matias. referia... Precisamos de evoluir neste aspecto. Sim, portanto... O cidadão não pode ser uma pessoa que seja governo, então. Nós temos que questionar. Sim, mas isso... E há um outro detalhe. Tendencialmente, as democracias consolidadas, à medida em que amadurecem, tendem a reduzir as diferenças. Vai notar que nas grandes democracias, por exemplo, quase já ninguém consegue maioria absoluta. A tendência é fazer coligações para governar, porque essa é uma característica da democracia. À medida em que se vai amadurecendo, tende para a redução, portanto, de Doutor Matias já está a entrar para a sua área de conforto. Doutor Matias, ajuda-nos a perceber, já que está com a palavra, e depois também vou querer ouvir o doutor Paquis. E vou insistir na questão dos números da FENELA e do Partido Humanista, já que olhamos para a Casa CE, também o Eugênio já fez referência. Sim. Mas esta Os questão... números da FNLA. FENELA, o Partido Humanista, a APN, A FNLA veio nessas eleições 1,07. com um fator positivo. Depois de 20 anos, apareceu unida. A única coisa que a FNLA tem que fazer é trabalhar para renovar a sua elite dirigente, porque está envelhecida. Porque do ponto de vista da reorganização do partido, se eles conseguissem ser um pouco mais ousados, não apostar totalmente nos mais velhos, por exemplo, o candidato a vice-presidente não apareceu, provavelmente aqui no painel poucos saberão quem é Benjamin da Silva, que já foi deputado naquelas eleições de 92. Não tem mais, é uma laranja que não tem mais nenhum soma a oferecer ao partido. Isso tudo pesou, mas o facto de estar no cálculo dos restos, poderão conseguir, por exemplo, mais um deputado em vez de um da legislatura anterior. O mesmo para o PRS. O PRS está praticamente numa tendência de falência, só consegue esses números por causa de algum voto étnico do leste, sobretudo Lunda Sul e um bocadinho Lunda Norte. O PRS sobe para terceiro lugar praticamente já. Não é falência. Sim, não, PRS, eu estou a olhar para o histórico sim, do terceira partido. posição, Veja que o PRS é dos poucos partidos que participou nos 5 pleitos. Portanto, eu estou a olhar para o gráfico no sentido de que já teve 6 deputados. O PRS já teve uma eleição que atingiu 8%. Mas comparando com as eleições passadas, há aqui uma evolução do PRS. Não é? Sim. Agora, em relação ao PH, o canão de jogada mantém-se, aliás, mesmo em termos de números, decaiu um pouco, mas não foge muito. Portanto, o eleitorado feminino, o facto de ser a única mulher, a narrativa que trouxe de discutir os problemas do dia a dia das mulheres, dizer que quer humanizar, aquelas pessoas que não têm, sobretudo mulheres, que não tenham um vínculo efetivo com um partido, tendencialmente encaminharam seu voto para ela. E não vamos esquecer também algum eleitorado insatisfeito da UNITA, onde ela fez carreira política, que eventualmente, não tendo sido embora muito expressivo em termos percentuais, terá também votado em Bela Malaquias. Portanto, doutor Matias, Paulino, deixa-me só... Vamos fazer uma pausa, vamos Ok. fazer uma pausa. Sim, e sim. depois vamos bem, temos mais para conversar. Sim, senhor, Vamos sim, até ao princípio Tá bem. da tarde. Agora vamos também ouvir, vamos também medir a pulsação no interior do nosso país. Só para, antes de passar à Chiesa, doutor Matias, olhando aqui para o PRS, falava do número de deputados. Em 92 conseguiu 6 deputados, em 2008 conseguiu 8 deputados, portanto teve um aumento de 2. Baixou em 2012 para 2 e em 2017 também para 2 deputados. Vamos continuar a olhar desta forma para os números que vão continuar a ser atualizados pela Comissão Nacional Eleitoral. O meu painel, recordo, é composto pelo Carlos Alberto, Eugênio Clemente, Matias Pires e também José Paquis Mendonça. Na primeira parte estamos a olhar para os números nacionais, agora vamos olhar para os números acabados de apresentados pelo Ernesto Bartolomeu, por província, mas há uma questão que ficou do painel passado, tivemos que interromper a comunicação do Eugênio Clemente. Tinha que ver com a postura dos partidos, Sim, relativamente à razão dos números. Sim, a postura dos partidos, a razão dos números,
e impõe-se aqui, tal como o Ernesto fez referência, números provisórios avançados pela CNE, o único órgão oficial para aferir a divulgação dos resultados eleitorais, do qual todo cidadão político participativo deve respeitar e ter como os únicos oficiais. Por outro lado, faz sentido também que, ao longo deste nosso programa, comecemos a construir a mensagem, que é uma mensagem que já devia, pelo menos, começar a ser sinalizada pelos nossos atores políticos. É preciso perceber o seguinte, o Paulino e caros colegas, a partir do momento que nós já estamos a falar de cerca de 86% dos votos escrutinados de resultados provisórios, vamos olhar para a matriz dos partidos. Os 42% não são da UNITA. E nós estamos aqui a construir a ideia como se fosse a UNITA. Não. São de várias forças que concorreram com a UNITA e que depois temos que espelhar isso no ponto de vista prático, qual devia ser a mensagem a levar aos cidadãos. No meu entender, a UNITA, por força desta boleia, já devia, politicamente, pelo menos fazer um pronunciamento, dando razão, pelo menos, ainda que se levante um ou outro constrangimento, mas trazendo também a razão do reconhecimento cívico, da participação. O Carlos pode me dizer, Eugênio, ele vai me dizer, Eugênio, se calhar ainda é muito cedo, mas eu falo isso por quê? Porque foi o Carlos que disse que nós tivemos essas eleições também sobre a atmosfera de alguma desconfiança do ponto de vista da participação ou da segurança do cidadão. E esta segurança se impõe porque, sim, há uma corrente de opinião que julga que se os resultados não forem a meu favor, que eles são fraudulentos. E levando, sobretudo, a um entendimento de um eleitorado que considera que as atas que foram colocadas nas redes sociais correspondem àquilo que são as atas do todo nacional. Então, eu sou da opinião, e aqui defendo essa posição, que é preciso agora, depois deste sinal cívico e de participação dos cidadãos, em respeito, que os nossos atores políticos façam e posicionem-se, dando nota de que não podemos ver manchado o nosso processo eleitoral com qualquer tendência de incitação a qualquer ato de subversão popular por conta dos resultados. Faz sentido. Eu penso que Eugênio... Aqui impõem-se os apelos à serenidade e ao reconhecimento dos resultados. Eu recebi uma mensagem há pouco tempo a dizer que a conferência de imprensa que a UNITA marcou para as 10 horas de hoje, que visava publicar também uma contagem... De fonte oficial. Sim, uma contagem paralela, foi cancelada. E eu penso que a UNITA cancelou esta conferência de imprensa porque viu os resultados já aqui da CNE, até dando razão à própria UNITA, que em Luanda está à frente. Isso eu estava aqui a apelar, e eu sempre disse isso ao longo aqui na TPA, ao longo da campanha eleitoral, que não fazia sentido que os atores que participam num processo, que sabem as regras do jogo, depois, ao meio do processo, descredibilizam uma instituição onde eles também fazem parte. Quer dizer, acho que este cancelamento da conferência de imprensa da UNITA pode servir já aqui como um recuo em relação a discursos incendiários contra a CNE. Espero que assim o seja. Seria bom que a UNITA também credibilizasse a própria Comissão Nacional Eleitoral, porque tem representantes na própria Comissão Nacional Eleitoral e a proposta até foi da UNITA. Portanto, seria muito bom que de facto, os partidos políticos aceitassem os resultados e parássemos de uma vez por todas com esse clima de suspeições, não é? Porque isso não nos leva a lado nenhum, não é? E espero que agora que a UNITA veja que a CNE foi capaz de publicar um resultado a seu favor para o Luanda e Zaire e com outros resultados bons também para si noutras províncias, possa ver que, afinal de contas, não é aquilo que estava a dizer. E só para continuar... É exatamente... Utilizar, doutor Paquice, permita-me só para terminar o raciocínio. É justamente aí que eu sinto que chegou a altura de não se deixar passar muito tempo.
Porque o que é que aconteceu? O mundo, quando se ouviu falar... Deixar passar muito tempo para emitir aqui um pronunciamento. O mundo, quando começou a ouvir falar das eleições em Angola, algumas tendências da comunicação não quiseram olhar que os angolanos sinalizam as eleições como uma festa. Foram logo procurar perceber se em algum momento havia de começar a surgir entre nós elementos que viessem a indiciar de que já há alguma posição de força na rua, de população, porque as eleições não foram as mais corretas. Não, não é isso. Nós, os angolanos, e seja o partido que ganha as eleições, o sentido da maturidade política na conservação das conquistas obtidas ao longo do processo democrático, que é embrionário, mas é muito maduro, elas não podem ser defraudadas por ninguém. E se a UNITA realmente quiser que os seus candidatos, que a sua frente patriótica se posiciona como um garante para competir em 2027, e nós dissemos aqui que as eleições de 2027 elas começam a ser ganhas agora, se ela realmente quer ser uma força que participe, concorra democraticamente, esta é a altura de fazer esses gestos. Devem mudar o paradigma. Deve mudar o paradigma. Antes de olharmos para... Doutor Paquice e Dr. Matias, querem acrescentar alguma coisa para olharmos por província os percentuais apresentados até agora? Eu quero acrescentar o seguinte, de fato, com esses resultados que acabamos de ouvir agora, portanto, cai por terra toda uma narrativa que a UNITA foi levando a cabo de descredibilizar, de fato, a instituição, propriamente Comissão Nacional Eleitoral. É bom que, de fato, se ponha a mão na consciência e que saiba que, afinal de contas, não é aquilo que sempre exteriorizou fora. A CNE é um órgão, de fato, sério e vejamos, de fato, esta alteração a partir da primeira publicação e agora a segunda. E eu penso que, por aquilo que acabamos de acompanhar agora, portanto, a alteração desses dados, de fato, será insignificante, porque nós vimos aqui, uma boa parte das províncias, portanto, atingiram o pico, quase 99% de votos já escrutinados, faltando 1, pouco, 1, alguma coisa, por exemplo, no caso concreto do Bengo. A província do Bengo, exatamente. Aqui podíamos já aproveitar para chamarmos aqui a realidade da província do Bengo. Portanto, o Bengo já escrutinou 99,47%. Portanto, está praticamente com o trabalho feito. O trabalho feito, arrumado de casa, portanto, falta uma percentagem muito reduzida e ali está, de fato, nas eleições passadas, penso que neste preciso momento a UNITA aí conquistou dois deputados, nem será 2 deputados contra 3. São 55,40%, são 39,21%. Sim, é isto mesmo, 2 deputados, portanto, significa dizer se na eleição anterior teve apenas 1 deputado, agora tem 2 deputados. E esses números que nós estamos aqui a observar, portanto, em relação ao partido da oposição, ou os partidos da oposição e o partido governante, só exatamente isso vai servir como, de fato, uma advertência, uma chamada de atenção em relação à percentagem que tem se vindo a perder, quer nos círculos provinciais, quer aquilo que nós vimos agora aqui no círculo nacional. O que, de fato, vai servir de alerta para melhor, de fato, corrigir algumas situações que, de fato, se viveu durante esse mandato, para que, de fato, a tendência, conforme o Carlos acabou de dizer agora, quando se publicar os resultados finais, significa dizer que o pleito terminou. E assim, quando os órgãos tomarem posse, é uma nova era que se começa. Logo, os partidos políticos devem se engajar exatamente para se preparar para o próximo pleito eleitoral. Significa dizer que o partido que estiver a governar sabe onde exatamente segurar. Ainda mais que nós estamos a ver que será na continuidade, será muito fácil, de fato, colocar os quadros certos nos lugares devidamente também certos. Os quadros que podem corresponder com aquilo que constitui, de fato, a exigência hoje da atualidade, na atualidade. Agora, para a oposição, o recado já foi dado, portanto, esperamos, eu também espero aquilo que disse o Carlos, de fato, que daqui a 24 horas, pelo menos, a UNITA venha ao público, de fato, pronunciar-se no sentido, porque nós daqui a 24 horas, eu acredito que já poderemos ter resultados finais
de fato, deste apuramento. E logo agora uma mensagem a dizer que a conferência de imprensa da UNITA não foi cancelada, mas adiada para as 13. Ou seja, parece que vão falar hoje. Parece que vão falar sobre esperamos isso. Nós que a UNITA... nós que, de fato, haja um reconhecimento, porque não contribui, não ajuda nada a UNITA, portanto, que aspira o poder, o que tem sido caracterizado, portanto, a sua narrativa que tem sido caracterizado por o descrédito total de todos os órgãos de soberania, sobretudo tribunais, a própria Comissão Nacional Eleitoral. Enfim, isso não ajuda, não contribui nada no amadurecimento e aprofundamento da nossa democracia. Porque nós temos que saber, quando vamos para um jogo, temos que saber perder com dignidade e ganhar com aquela condição que nós pensamos com humildade. Vejamos se a UNITA, nesse mandato que termina, teve 51 deputados. Agora vejamos, de fato, o nível que ele atingiu nesse preciso momento. Portanto, narrativas de fraude não contribuem, não ajudam a nada para fazer acreditar o nosso país no contexto das nações e no aprofundamento exatamente da própria nossa democracia. Doutor Matias, estes números, a realidade do Bengo mostra-nos aqui um PH que estreia-se e muito bem, mas já um Penjango que não consegue acima dos 0, ou seja, posicionas na cauda com 0,28. 12 estreantes com um mais adiante, não é? No caso, na quarta posição. Paulino, refiro-me aqui ao PH com 1,4. Bom, essa é uma tendência geral do PH, tanto o Partido Humanista de Angola. Mas em relação ao Bengo, eu penso que a governadora até fez uma boa campanha, mas tem dois fatores que podem ter influenciado para a UNITA conquistar mais um deputado. O primeiro fator tem a ver com a estrada no Nambuangombo, que é o centro, digamos assim, um dos pilares em termos da luta de libertação nacional. Este povo diz que não tem sido suficientemente reconhecido. Há vontade, e agora na campanha, por exemplo, foi dito que essa estrada será feita, mas algumas pessoas já manifestam uma certa descrença. O segundo fator tem a ver com o Panguila. Portanto, aquela zona do Panguila, que já é densamente habitada, pertence à jurisdição do Bengo, mas que do ponto de vista da psicologia política tem comportamento de Luanda. De formas que há aqui como que um efeito contágio do pessoal do Panguila na lógica tanto da cultura urbana de Luanda. Daí a tendência, portanto, do voto. Quanto ao PH, o Penjango, em princípio, se a tendência continuava a ser extinto, porque não vai atingir 0,5%. O Partido Humanista é o que nós temos vindo a dizer. Deixa-me também dizer, Paulino, que é preciso serenidade, estamos sempre a apelar, é preciso civismo. As eleições correram muito bem. Eu sei que a UNITA não vai aceitar a derrota, porque nós todos nascemos nesse país e conhecemos o seu comportamento. A UNITA só vai reconhecer eleições um dia quando ela vencer. E, portanto, já vinha, mesmo antes das eleições, já vinha protestando, mesmo ontem. Nós sabemos que as assembleias de voto são como os copos. À medida em que a gente mete o líquido, chega uma altura em que o copo transborda. Para evitar concentração excessiva numas e deixar a assembleia vazia, até um limite, tanto o sistema direciona parte do grupo de eleitores para uma assembleia próxima. E também houve um período de reclamação, mas nem isso foi feito. Vimos ontem o candidato Adalberto, por exemplo. Enfim, portanto, eu não espero que a UNITA reconheça os resultados. Eu estaria a ser muito ingênuo. Mas isso também um dia vai custar politicamente. Porque as pessoas querem políticos honestos, políticos comprometidos com as leis e com as instituições republicanas. É só para acrescentar uma questão que o que disse o professor Matias, é só para fazer recordar que, de fato, a região do Bengo, ou seja, a província do Bengo, portanto, foi a primeira região político-militar do MPLA. Sim, é só essa questão que eu queria acrescentar. Que é preciso... eu ia tocar nas duas questões, mas aqui começando na questão da UNITA, eu acho que
temos que nos dar por felizes. A gente terá de ser mesmo telegráfico, porque já estamos a própria UNITA pode-se dar por feliz por uma razão muito simples. Porque se o para já tivesse um partido, hoje o Adalberto não estaria a reclamar a vitória. Estaria a procurar justificar argumentos para defender a UNITA do porquê que haviam de perder deputados para um suposto para já se fosse partido político. Eu explico muito bem, dou um exemplo muito claro. O deputado que fica, ora está na Casa CE, ora está na UNITA, no Namibe, é um deputado incerto, que se hoje o para já tivesse, ele seguia o mesmo que lhe levou na Casa CE no passado. Isso para mim é uma questão muito séria e isso deve ser revisto. Então, só para fechar, quanto ao Bengo, o Bengo, doutor, mesmo que a gente fale da região militar, mesmo que a gente fale da estrada de Namoangongo, nós temos que criar uma nova ordem de desenvolvimento social e econômico de Angola. O Bengo tem ligação com Luanda, não só por estrada, como também pelo canal fluvial do Kwanza. É preciso se repensar numa ligação fluvial que ligue Luanda, o Kwanza Norte e o Bengo via fluvial, que já se fazia também há muito tempo. É essa questão que nós abordamos, Exato. que de fato falta essas ações de desenvolvimento, que de fato devem ser feitas nessa província, até para honrar exatamente aquilo que ele foi durante o período da luta da Divisão Nacional, exatamente. E porque estamos a terminar, eu vou dar um minuto a cada um. São 5 minutos que nos restam. E um minuto. Carlos, porque eu não falei sobre não, essa Carlos, vai questão poder do falar, Bengo. vai ter a palavra. A reflexão que eu gostava que fizessem agora, nesta reta final, é em relação à província de Cabinda, que escrutinou até o momento 21,70%. Portanto, ainda há muito trabalho que está a ser feito, até os 100%, e o olhar que eu gostava que pudessem fazer é no sentido ou seja, em relação aos números do MPLA e da UNITA, que estão empatados na província de Cabinda. O MPLA apresenta-nos com 45,58%, a UNITA 45,28%. Há uma esperança? Ou na vossa visão, poderá haver alguma alteração tanto para os dois partidos como para os aflitos? Não, para Cabinda a tendência é clara. O MPLA está a recuperar em relação às eleições anteriores, porque na altura houve muita contestação da governação da governadora Aldina da Lomba e a estrutura central do partido e do executivo não prestou atenção a esse clamor que vinha de Cabinda. Tanto é preciso que também os grupos de acompanhamento conversem com as comunidades e transmitam fielmente a opinião pública local. Isso é muito importante. Mas nesse momento, sinto que, independentemente do desfecho, há uma tendência clara do MPLA recuperar a sua vitalidade em Cabinda. Mas por uma razão muito simples. Você não me deixa falar uma também, coisa não? que aconteceu em Cabinda. mesmo já... Sim, muito simples. Uma coisa que aconteceu em Cabinda. O MPLA não usou a retórica do fazer e não mostrar. Conseguiu mostrar. E não é tanto o problema da resolução dos problemas não é só pelo governador, é por aquilo que é colocado à disposição. Sem recursos disponíveis não se fazem milagres na governação. E aqui é que saudar os investimentos feitos em Cabinda, nesta altura, dão esta vontade de crença ao povo de Cabinda, de que, afinal de contas, eles pensam sério por este território. Carlos, depois vai mesmo encerrar o doutor Paquis. Está mais velho, vai ter a palavra de fecho. Em relação aos números, Cabinda, Bengo, todas as províncias, aqui um ascender da UNITA e um recuar do MPLA, e um recuo do MPLA. A minha visão é que... Este empate em Cabinda, a 21% de votos escrutinados. Ainda é prematuro, porque Cabinda está com cerca de 20%. Ainda aí está o quadro. Está com quantos por cento? 21%. Ainda é prematuro falar-se de Cabinda. Mas aqui, 45, UNITA 45. Aqui a minha questão, a minha análise é o avanço da UNITA e até vitória da UNITA praticamente em Luanda e no Zaire e avanço noutras províncias não tem a ver com uma maior simpatia da UNITA. Não tem a ver com uma maior maturidade da UNITA. Tem a ver com um recuo do MPLA, que é o contrário. Por quê? Porque governou mal nos últimos tempos. João Lourenço está a pagar uma fatura, principalmente do José Eduardo dos Santos, e o povo está saturado em relação a isso. E João Lourenço também, para mim, comete um erro que José Eduardo dos Santos cometia, que é apostar-se só naqueles que são do MPLA. Eu nunca concordei com isso, porque essas figuras do MPLA têm imagens desgastadas. Temos que apostar em pessoas, em angolanos, que tenham mérito, que sejam competentes em todas as áreas do saber.
Agora, continuar a investir-se naquelas pessoas por serem do MPLA, tem que ser governador de A ou de B, ou ministro de C e de D, não faz sentido mais. É preciso mudar esta dinâmica. E é por isso que o MPLA tem estado a decair. Porque se nós apostarmos nos quadros angolanos, independentemente de terem simpatia para A ou para B, independentemente de serem do MPLA ou não, independentemente de serem partidários como eu, por exemplo, ou não, e apostarmos nas pessoas certas para os lugares certos, este país vai crescer. Que é isso que se pretende. Agora, há uma filosofia aqui de que se você não é do MPLA, não pode atingir determinados cargos, que é mau. E este recuo que a UNITA agora aqui está a conseguir aproveitar, e não porque a UNITA está a mostrar, digamos assim, uma melhor via em relação ao MPLA. Doutor Paquice, para terminar, eu já não teve só um minuto. Para terminar, esta questão que o Carlos acaba de fazer referência, eu não subscrevo muito essa questão, porque nós temos que ter em conta a nossa Constituição, o problema da questão da governação do nosso país, a questão de ministro, a questão do governador são cargos políticos. E se são cargos políticos, há... Não estou a falar só a nível disto. Desculpa, senhor. Um simples assessor do governador ou do... Não, Carlos, um momento. Nós estamos na questão do ministro, o ministro percebe. Desculpe. Mas estou a dizer que... Então você apresenta um plano de governo, Atenção, mas recebe um mandato para governar com outros atletas e não com os seus. Carlos, um momento. O Carlos está errado nesse sentido. Por isso é que o MPLA vai continuar. Não é isso. Deixa-me só concluir. Apresenta plano de governo, apresenta a sua equipe. É assim. Por isso o MPLA o MPLA, tal como outros partidos, enfim, o MPLA, sobretudo, é um partido com milhares de quadros, naturalmente, que ele tem. Eu concordo categoricamente quando faz referência a alguns quadros que, de fato, têm imagens desgastadas. Mas é verdade que o MPLA, no seu seio, tem muitos outros quadros, de fato, que podem, no quadro da rotatividade, assumir responsabilidade. Mas por que só tem que ser do MPLA? Não, mas um momento, Carlos, um momento. Essa questão da narrativa que nós ouvimos aí do governo participativo inclusivo, para mim, isso eu não subscrevo também. É assim, isso é populismo. Por quê? Eu digo-lhe o seguinte, eu tenho um plano de governação como partido. Naturalmente, os que devem cumprir integralmente esse plano, se de fato for eleito como governo, é os próprios militantes que naturalmente constituem aquele projeto de governação. E eu não acredito que os assessores e outros sejam todos militantes, não sei do MPLA, não é verdade, eu conheço um pouco a fundo. Tem diretores nacionais. Eu tenho, doutor Paquice, temos diretores nacionais que já têm noção militantes. Deixa-me só concluir, Carlos, com todo respeito, só um bocadinho aqui, doutor Paquice, se me então permite. significa dizer, o que é necessário... Doutor Paquice, se me permite, eu vou dizer aquilo que é factual. Eu sou jornalista, doutor Paquice, eu sou jornalista e sou diretor de um portal que se chama Portal A Denúncia. E no nosso portal, nós temos recebido casos de pessoas que são exoneradas, simples assessores. Não. Deixa-me terminar. Já trabalhei no Ministério. Por causa de não ser terminado do partido. Posso eu só quero dizer, não estamos a dizer ao nível do ministro, ao nível do governador. Até um simples assessor, que é uma área técnica. Quer dizer, tem que ser do MPLA, mas o que é isso? Carlos, esta também não é uma questão aqui chamada. Nós estamos a olhar para os números. O MPLA, se não mudar o paradigma, o Carlos deve saber que na governação existem questões ideológicas. A maneira como você vai executar o seu plano de governo, a dimensão ideológica, você tem que contar com aqueles que interpretam o conceito de governação que você tem. Não é só apanhar assim. Isso é ciência. Deixa-me só concluir. Eu digo o seguinte, Carlos, de fato é verdade. É uma necessidade, aquilo que acabaste de dizer em relação a algumas figuras com imagens desgastadas, mas é verdade, o MPLA, pela dimensão provavelmente do MPLA, tem muitos quadros, sobretudo que eu dizia há algum tempo atrás e até me parece logo essa madrugada eu fiz referência a isso, associarmos a questão da capacidade técnica com a questão da honestidade. Mesmo no desgaste dessas figuras, é preciso esclarecer o seguinte, há uma pressão da nossa sociedade de que algumas pessoas que também já denotam algum cansaço físico, que tenham habilidade de ajudar o próprio Presidente. É isto. De dizer, Senhor Presidente, eu agradeço, mas ficarei melhor se passar a minha contribuição como um bom conselheiro. Muito bem, meus senhores, estamos a poucos minutos das 13 horas, temos o Jornal da Tarde. Mas Bento veio a Luanda fazer mais o quê? Está bem, Bento. Uma imagem desgastada. Por isso é que ela está perdendo em Luanda. Carlos Alberto, Eugênio Clemente, Dr. Matias e Dr. Paquice, muito obrigado pela vossa presença neste painel matinal. Agradecemos e contamos convosco em próximas oportunidades.